Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 17 de janeiro de 2020. Encontrado túmulo egípcio com o mais antigo mapa do submundo, parte 0. Em 2012, os arqueólogos abriram um túmulo na necrópole egípcia do meio de Dair al-Barça. Embora grande parte do conteúdo tenha sido saqueada ou devorada por fungos, descobriram que um dos caixões estava escrito com o texto de The Book of Twice, um misterioso guia ilustrado para o submundo. Um novo estudo, cujos resultados foram publicados em setembro deste ano na revista especializada The Journal of Egyptian Archaeology, sugere que poderia até ser a cópia mais antiga conhecida de The Book of Twice. A cópia remonta a pelo menos 4.000 anos atrás. Os investigadores sabem disso porque o túmulo contém inscrições que mencionam o Jeotihuacan I, o antigo nomarca governador provincial entre os séculos 21 e 20 a.C. Embora anteriormente fosse assumido que o caixão continha o corpo de Jeotihuacan I, este estudo destaca que o corpo pertencia a uma mulher desconhecida de elite chamada Anki. O túmulo parece ter sido visitado repetidamente por ladrões, que espalharam grande parte do conteúdo da sepultura pela câmara e removeram apenas alguns objetos de valor. No entanto, os arqueólogos conseguiram recuperar 2 painéis de madeira, completos com algumas linhas de texto hieroglífico. Os fragmentos de texto eram pequenas secções do The Book of Twice. Já foram descobertas por investigadores versões do livro, mas acredita-se que esta versão seja o exemplo mais antigo encontrado até agora. Escrito para oficiais do Reino Médio e para os seus subordinados, também foram encontradas cópias do texto arcaico em paredes de túmulos, papiros, máscaras de múmias e outros caixões. O nome do texto refere-se às 2 rotas pelas quais os mortos podem navegar para o submundo, procurar proteção contra seres sobrenaturais e entrar no reino de Osíris, o deus egípcio do submundo e juiz dos mortos. O livro faz parte de um grande corpo de trabalho conhecido como The Coffin Texts, que inclui 1185 feitiços, encantamentos escritos religiosos sobre a vida após a morte. Os textos também são um dos corpos de trabalho que compõem The Book of the Dead, a antiga coleção egípcia de textos funerários compostos por feitiços relacionados com a vida após a morte. No entanto, pouco se entende completamente sobre os textos. Existe o risco de fazer suposições culturais sobre uma ideia antiga com a nossa mentalidade do século XXI. Porém, independentemente da sua interpretação precisa, The Book of Twice serve como um forte lembrete de como a morte e a vida após a morte têm desempenhado um papel importante na imaginação cultural dos seres humanos. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, esclarece sobre o que ocorre com o espírito após a morte, que vendo esgotando dos órgãos, na pergunta 149. Em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. 150. A alma conserva sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? 150. Como a alma constata a sua individualidade, se não tem mais o corpo material? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. 150b. A alma não leva nada deste mundo. Nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Quanto mais pura para ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra.
segundo o Espírito e Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro A Caminho da Luz. Os egípcios, que foram um dos povos que veio exilado para a terra do sistema Capela, em nenhuma civilização da terra o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. Em todos os corações morava a ansiedade de voltar ao orbe distante, ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos. Foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do Antigo Egito desapareceram para sempre do plano tangível do planeta. Depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria sideral. Um dos traços essenciais desse grande povo foi a preocupação insistente e constante da morte. A sua vida era apenas um esforço para bem morrer. Seus papiros e afrescos estão cheios dos consoladores mistérios do além-túmulo. Era natural. O grande povo dos faraós guardava reminiscência do seu doloroso degredo na face obscura do mundo terreno. E tanto lhe doía semelhante humilhação, que, na lembrança do pretérito, criou a teoria da metempsicose, acreditando que a alma de um homem podia regressar ao corpo de um irracional, por determinação punitiva dos deuses. A metempsicose era o fruto da sua amarga impressão, a respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre. Inventou-se, desse modo, uma série de rituais e cerimônias para solenizar o regresso dos seus irmãos à pátria espiritual. Os mistérios de Ziz e Osíris mais não eram que símbolos das forças espirituais que presidem aos fenômenos da morte. As ciências psíquicas da atualidade eram familiares aos magnos sacerdotes dos templos. O destino e a comunicação dos mortos e a pluralidade das existências e dos mundos eram para eles problemas solucionados e conhecidos. O estudo de suas artes pictóricas positivam a veracidade destas nossas afirmações. Num grande número de frescos, apresenta-se o homem terrestre acompanhado do seu duplo espiritual. Os papiros nos falam de suas avançadas ciências nesse sentido, e, através deles, podem os egiptólogos modernos reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual preexistente, que organiza o mundo das coisas e das formas. Seus conhecimentos, a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano, eram muito superiores aos da atualidade. Desses conhecimentos nasceram os processos de munificação dos corpos, cujas fórmulas se perderam na indiferença e na inquietação dos outros povos. Seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação, enfeixando nas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. É por isso que a sua desencarnação provocava a concentração mágica de todas as vontades, no sentido de cercar-lhes o túmulo de veneração e de supremo respeito. Esse amor não se traduzia, apenas, nos atos solenes da mumificação. Também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. Os grandes diretores da raça, que faziam jus a semelhantes consagrações, eram considerados dignos de toda a paz no silêncio da morte. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de janeiro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.